Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Ponte de Comando. Hoje falando do episódio Problema aos Pingos. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers. Se você não assistiu ainda, vai lá, assiste, depois vem aqui e comenta, ok? Lembrando sempre que se for comentar, sempre com respeito. Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, Problema aos Pingos foi escrito, pelo David Gerrold, que foi o revisor do último episódio de Star Trek. A direção desse episódio foi do Joseph Pevney e ele foi ao ar em 29 de dezembro de 67. A Enterprise, ela tá em uma missão de rotina, e a gente tem já a cena da sala de reunião com o Kirk, o Spock e o Chekhov comentando sobre a disputa dos Klingons com o planeta Sherman. E nessa disputa existe uma questão histórica que é mencionada, que é a Batalha de Donato 5, Na lore de Star Trek é estabelecido que esse foi o primeiro embate, que teve na história entre a Federação e os Klingons. A gente tem outras alterações disso em Discovery, com a Batalha das Estrelas Binárias, mas essa Batalha de Donato 5 se passa 10 a 15 anos antes disso. Bom, eles recebem um sinal de socorro da estação K7, que é a base estelar mais próxima da fronteira com o planeta Sherman, e ao chegar lá, o comandante da estação, que é o comandante Lurie, não sabe dar uma escusa, uma desculpa razoável do porquê que ele usou o canal de prioridade 1, sendo que aparentemente não há nenhuma emergência, E aí o Kirk já fica nervoso e eles descem para a estação. Exatamente. Esse começo ele é interessante. Ele estabelece três coisas. Ele estabelece que alguém não sabe usar o canal de emergência. Estabelece que o Chekhov vai ter uma participação maior nesse episódio do que ele teve em outros. Como a gente sabe, o Jorge Takei, ele não estava nesse final de segunda temporada. Ele estava gravando os Boinas Verdes, então a gente vai notar muito a ausência dele daqui para alguns episódios. Ele já não estava muito antes. Ele vai estar um pouco menos agora. E as falas talvez devessem ser dele, agora estão para o Chekhov. Eu, pessoalmente, não considero o ator do Chekhov lá muito bom, mas eu não posso falar porque eu nunca vi outros trabalhos dele. O que eu vi aqui é que ele parece, às vezes, muito galhofão e fanfarrudo. E talvez nem seja culpa dele, talvez seja a própria produção que tenha feito ele ficar desse jeito. Porque ele é uma crítica, ele é uma óbvia palhaçada com os russos. A gente sabe que naquela época estavam na beira da Guerra Fria e colocar um russo já era uma coisa muito. Já era uma estratégia de marketing muito diferenciada, mas levá-lo a sério talvez a Desilu não quisesse tanto. Então a gente vê que o Chekhov ele é muito inexperiente, que ele é muito falastrão e, e não tem o porte sério e generoso que o Kirk vai apresentar. Bruno, o que você acha dessa persona do Chekhov? Eu acho que isso se deve muito ao que eles queriam mesmo colocar nesse personagem, não ao Walter Koenig. Assim, sempre a gente vê questões históricas, o Chekhov ele dá um revisionismo histórico do ponto de vista russo, E aí o Kirk ele sempre questiona, pô, isso daí de novo na Rússia. E nesse episódio tem dois momentos em que isso acontece no episódio, os Estados Unidos, durante as gravações da série clássica, ele vivia um momento muito sombrio, que foi o macartismo, E é evidente que a Desilu não queria passar uma imagem negativa tanto para o público quanto para os censores, Então, colocar piadas para o elemento russo era uma forma de dizer: não, a gente não está promovendo o comunismo nem a União Soviética no nosso seriado. É triste falar isso, mas essa era a realidade dos anos 70 e 60 nos Estados Unidos, Então, colocar as piadas no Chekhov foi de propósito. E foi sim para colocar algo que desse uma desculpa para passar.
E nesse caso, a gente vai perceber que o Chekhov, ele tem muitas da... A gente já viu essas piadinhas do Chekhov, que é aquelas de as coisas foram feitas na Rússia, então mesmo que obviamente a coisa não tenha sido russa, ele vai colocar como se tivesse sido feita ou em É. Leningrado, ou em O Jardim Moscou. do Éden. Exatamente, tudo é sempre feito na Rússia. O que para mim é uma bela de uma pontada para a União Soviética, época de Guerra Fria. Apesar de toda a tentativa da Sim. Desilu, esse lance de ficar falando que tudo é feito na Rússia é uma piada bem É uma certeira com o licença fato de que na Guerra poética Fria interessante. é uma pontada bem certeira com o fato de que na Guerra Fria eles brigavam para saber quem fazia as coisas primeiro. Então, se os americanos faziam um produto, a Rússia ficava, os russos fizeram primeiro e vice-versa. Mas aqui eles só botam o Chekhov para falar isso. Mas, de qualquer forma, é uma bela introdução para esse personagem nesse episódio. As piadas deles são boas realmente aqui, não são piadas ruins. E dando continuidade, eles descem a bordo da estação Cassete e lá eles descobrem que o objetivo da missão, ele na verdade ele é bem frívolo. Ele concentra-se em proteger uma carga de um composto de um composto de cereais chamado quadrotriticale. Nem eu consigo falar isso direito. Quadroti- Quadritriticale. Quadriticale. Quadriticale. Vai ficar assim, vai ficar quadriticale. E o que acha isso uma bela de uma fanfarronice? Porque foi um canal de emergência de socorro para proteger trigo. É trigo, vou chamar de trigo. Obra de trigo Enterprise virou uma alienígena. carroça. Exatamente. E, Brunão, o que você achou disso? Porque eu fiquei em dúvida se eu considero isso uma prioridade ou não. Eu acho que um canal de emergência não era necessário, mas eu entendo a preocupação do Exatamente. cara. 2 pontos. Eu entendo o Kirk se incomodar, porque, querendo ou não, a presença dos Klingons é bem estabelecida. A violência e o risco de guerra ainda existe depois do Tratado Organiano, tanto que eles citam a Batalha de Donato 5, né? E você usar o prioridade um é para desastre, né? Na Lorde Jornada, a gente coloca isso não como um chamado de socorro, mas pior que um chamado de socorro. É como se fosse a destruição de um planeta, a invasão e uma guerra. É para isso que é o prioridade um. É tipo, deu merda na federação. Mas a gente vai conhecer, né, o subsecretário da federação aqui que aparece, mais um burocrata incômodo, né, que não entende o impacto das suas ações e a responsabilidade do cargo que ele tem, né? E ele usa o prioridade um. E aí o Kirk, ele já fala, quem é que tá aqui? Aí aparece o assistente falando, ele é o subsecretário Niels Barris, né? E o Spock, ele fala, realmente, ele tem autoridade. Eu acho que o Quadritriticale, ele é um importante para Sherman, né? No planeta, que eles estão querendo reivindicar como membro da federação e evitar que os Klingons tenham influência na área. Isso é justo, mas não precisava do prioridade um. E aí o Kirk, ele vai ter um momento em que ele vai falar com o almirante. E aí o almirante fala, não, você vai cuidar do grão. E aí o Kirk fica mais sem graça ainda. O que deu para perceber nesse episódio é que tudo que é jogado quanto à autoridade, quanto a procedimentos e protocolos, é desconstruído. Esse episódio ele tem humor, piadas e desconstrução de protocolos. E essa aí foi a primeira cena e o Kirk ficou sem graça. Achei interessante. Mas, pô, cruzador de guerra, que é a Constitution Class, que é a Enterprise, é para outras coisas, né? Se fosse para ser algo tão grave assim, não faz sentido. Para mim não faz sentido pôr a Enterprise lá. Mas foi o que o almirante da frota mandou e o Kirk foi obrigado. Exatamente. Enquanto o Kirk está lá batendo boca com o Guardião do Trigo, o restante da tripulação está tirando uma licença a bordo da estação Cassete. E a Uhura, ela vai às compras, e nas compras ela conhece um charlatão chamado Cyrano Jones. Cyrano Jones é o Cyrano Jones, ele é obviamente baseado no Mud, que a gente falou no último episódio. E, e aqui entra o cerne do episódio, porque o Cyrano Jones vende para ela um bichinho muito fofo chamado Tribble. No inglês, Tribble. No português, eles traduziram para Pingo, acho que ficou bem.
Ficou bem construída a tradução. Não sei se como seria se eles traduzissem ao pé da letra, mas ficou Não sendo tem. pingo. Não tem, acho que não tem uma É que tradução assim, exata. é um jogo de, como é a palavra? Etimologia. Ó, o ponto de comando também é cultura. Tribulation ou tribulação é várias sucessões de problemas que acontecem. E trouble, em inglês, é problema de forma individualizada, né? Um problema único. Então, tribbles. Então, seria algo que atrai confusão. Seria essa a intenção desse nome, tribbles. Só que isso não tem nada no português. E como é um bichinho fofinho, redondo, parece um gatinho filhote, uma coisa muito fofa. Então colocaram pingo. E eu acho que combinou. Pelo menos pra mim combinou a tradução e ficou, né? Também acho que combinou. E o que é um pingo? Um pingo é uma bola de pelos que ronrona e procria. É basicamente isso. Só que, claro, os personagens ainda não sabem disso. Mas ela é basicamente uma bola de pelos que ronrona e satisfaz o sistema emocional humano, mas não faz nada além disso. Eles só comem, procriam e ronronam. E a Ura ainda não sabe disso. Então, ela acaba comprando por uma barganha, alguns deles pelo do Cyrano Jones, e acaba levando eles a bordo da Enterprise. Mas não demora muito tempo, essas coisas malditas começam a se reproduzir sem parar. Dentro da Lorde Jornadas, existe uma razão para os pingos se reproduzirem dessa forma. Isso não é orgânico. Hoje saiu um vídeo de espécie, na verdade era para ser dos pingos, mas eu acabei mudando o vídeo que sairia hoje porque eu acho que o pingo tem bastante coisa para falar. Então eu achei que fazer um vídeo reduzido sobre eles não seria tão bom. Então, talvez na semana que vem ou na outra saia sobre os pingos. Hoje saiu Os sobre os romanos. romanos. Vão lá, curtam, vou deixar aqui no card aqui em cima, ok? Mas sobre os pingos, dentro da Lore de Jornadas fica estabelecido que eles não se reproduziam dessa forma, mas que teve um espírito de porco da Federação que achou que eles dariam uma boa fonte de alimentação para naves da Federação, foi lá e modificou os bichos para eles terem 100% de produção. E isso Rapaz. destruiu não só a nave dele, quanto o planeta em que eles estavam orbitando. Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar lá na frente em jornadas, ok? Ou quando vier o vídeo dos pingos, aí vocês vão entender melhor essa história maluca. Bom, enquanto isso, o Kirk até no princípio, ninguém acha nada de errado com os pingos. O Kirk até passeia pela área de recreação da nave, ele vê que esses bichos estão em todo lugar, e até faz umas piadinhas. Tem até uma piada com o Spock sobre o efeito calmante dos pingos não funcionarem nele enquanto ele está fazendo carinho no bicho. Eu achei essa piada boa, eu gostei dessa. Eu gostei das piadas desse episódio. Ele se propôs a ser um episódio de piada e ele acabou sendo um episódio de piada. Bruno, o que você achou até aqui? Até aqui tem dois pontos que eu quero mencionar. O primeiro é que o Chekhov e a Uhura, como estão de licença, eles compram esses pingos. E é citado pelo Cyrano para o barman da estação cassete o uso de créditos. E aí ficou a primeira pista, porque assim, a gente sabe que em jornada não existe dinheiro na Terra. Porém, a gente vê várias relações comerciais da Federação com outros mundos, né? A gente vê isso também em Deep Space Nine em abundância, em Nova Geração também. E aqui ficou essa pista de que existe sim créditos, né? E que provavelmente os tripulantes da Frota Estelar têm uso desses créditos da Federação para usar em outros mundos. Então foi um elemento interessante de ver comércio individual dentro da Frota Estelar em outros locais e com outras espécies. A outra coisa que eu achei legal dessa cena deles na sala do refeitório da nave, né? O Spock ele reage de uma forma como se quisesse evitar o carinho dos pingos. E assim, a gente sabe que os vulcanos têm contato telepático pelo toque. Então, se ele tivesse contato com o Pingo e ficasse segurando muito ele, provavelmente ele ia sentir tudo aquilo de forma muito intensa. Por isso que ele foge de ficar perto dos Pingos. Não que ele não goste, ele gosta, mas é por ele gostar que ele tem medo do que ele vai sentir. Exatamente. E o McCoy até resolve pegar um bicho desses para ele poder estudar, porque ele quer saber como é que esse bicho se reproduz tão rápido. Enquanto isso, o segundo problema da estação acaba chegando, que são os Klingons. O Koloff aparece
Porque, como a gente já disse antes, eles estão em disputa pelo território. Eles não podem disputar na base da força, mas eles podem disputar pacificamente. Mas a gente sabe que os Klingons eles não são muito de negociação. Os Klingons eles são conquistadores, pelo menos na área de influência deles. O que deixa o almirante lá, o almirante, olha só, o que deixa o guardião do trigo em completo estado de pânico, porque ele acredita que os Klingons vieram para tomar o quadro Uma critical. ameaça. É uma ameaça. Eu entendo o ponto de vista dele, eu acho que eu também ficaria preocupado. Se eu estivesse protegendo meu trabalho, do nada os rivais da federação aparecem, eu também ia ficar um pouquinho preocupado. Bruno, o que você achou sobre isso? Assim, o Barris, né, que é o subsecretário, ele fica preocupado porque a disputa de Sherman é justamente com o Império Klingon. E assim, a desculpa que o Koloff dá para a presença dele não combina muito com o modus operandi Klingon, ainda mais dos cruzadores de batalha. Eles afirmam que estão há muitos meses no espaço e as naves deles não possuem comodidades como as naves da Frota Estelar, né? A Constitution Class ela aguenta 5 anos no espaço sem problemas. Já os Klingons não têm esses confortos. Eles não têm salas de recreação, eles têm camas duríssimas, como a gente vê em Nova Geração. Então é cansativa a viagem espacial Klingon nessa época. E aí ele afirma que precisa de repouso para a tripulação dele. E a estação ela tem isso. Desde o Tratado Organiano que a gente viu na primeira temporada, existe um clima de Guerra Fria, mas paz ao mesmo tempo entre a Federação e os Klingons. E tem um diálogo entre o Koloff e o Kirk nesse episódio que eu achei assim curioso. Nessa época não havia ainda estabelecido muito sobre a história da Federação e dos Klingons. Esse é um dos episódios que complementa isso. E o Koloff, num dos diálogos, cita o seguinte: nunca houve uma declaração oficial de hostilidade entre a Federação e o Império Klingon. Só que quando ele usa isso, é o mesmo que ele dizer que Donato 5 não aconteceu, que a Batalha de Orgânia não aconteceu. Então fica como uma coisa de dar um migué. E é bem isso que a gente vai descobrir, mas a gente vai chegar no real motivo dos Klingons estar ali, mas não é descanso. É isso aí. E a galera da Enterprise ainda está descendo para o seu período sabático. E tem a cena no refeitório. A cena do refeitório eu achei que foi muito boa. A cena da discussão, eu achei essa cena legal. Eu achei divertida. Ela combina com o resto do episódio. Eu achei legal o lance do Scott só levantar para se defender quando a Enterprise é ofendida. Ele A não tá nem briga de aí se o bar, Kirk é xingado. E depois, inclusive, ele conversando com o Kirk tem até essa piada com olho que roxo. todo mundo junto. Eu acho que o William Shatner não estava se segurando para não rir nesse episódio. Eu gostei, eu achei bacana essa interação. Que nem eu falei no vídeo passado, que foi o do Mud, a interação. Geralmente os sets de filmagem de jornadas nessa época eram muito turbulentos. Tinha muita coisa ruim. Os caras eram pressionados demais, as moças sofriam pra caramba. Então, vê-los se divertindo assim é uma coisa rara. Tem até se vocês forem procurar lá no IMDb, na parte de curiosidades a respeito, tem até uma curiosidade falando que o Shatner mesmo dizia que foi um dos raros episódios em que eles puderam se divertir gravando alguma coisa, porque geralmente isso não acontecia. Geralmente o tempo era apertado, sempre tinha alguém chorando. É complicado, não era muito bacana assim gravar jornadas nos anos 60. Curioso, né? Porque o resultado que eles entregam, né? A gente que é fã e espectador, a gente não pega essa atmosfera, o que mostra muito profissionalismo, né? Muito profissionalismo de todos eles. Exatamente. Enquanto isso, os pingos continuam se reproduzindo. Eles continuam se reproduzindo enlouquecidamente, agora eles estão por todos os cantos da nave. Até o momento em que o Kirk e o Spock fazem a seguinte pergunta: o Kirk e o Spock vão tomar um café, e no próprio sintetizador os pingos saem juntos. E aí o Kirk faz a É. pergunta de milhões: como é que essas coisas entraram no produtor de comida? E o Spock fala: deve ter alguma portinhola aberta e eles acabaram entrando por ali. E o Kirk Aí então chega o faz. Scott, né?
Exatamente. E o que então fala, tá, e existem portinholas dessa na estação? Porque se existirem, então todo o trigo está em perigo, essas coisas se reproduzem comendo. E é exatamente isso que acontece. Eles vão até a estação e chegando lá, os pingos comeram todo o quadro titical que eles tinham na estação, o que deixa o guardião do trigo muito louco. Brunão, o que você achou disso daqui? Cara, o problema é o Cyrano Jones nessa questão, né? Ele levou um animal que, como você mesmo mencionou de forma, embora rápida e breve, mas importante, é um animal que causa problema de quebra de equilíbrio ecológico, né? Os pingos, embora eles sejam fofos, eles são um desequilíbrio ecológico. Eles são uma praga, podendo classificar dessa forma. É triste, mas eles são uma praga fofinha, né? E aí o Kirk ele vai interrogar o Cyrano Jones do porquê que ele levou os pingos, né? E aí ele fala, não, eles são inofensivos, tudo. Só que não são. O Kirk tem uma cena em que ele tá na ponte de comando e ele vai sentar na cadeira, tem um pingo gordo na cadeira dele. E a gente vai ver essa piada reproduzida em outro episódio, que é a sequência desse, na série animada também, né? E quando ele chega na portinhola para abrir para ver os grãos, tem aquela cena clássica que virou meme, né? Em que ele abre e cai um monte de pingos em cima dele, né? E aí vem o Barris ainda culpar o Kirk. Kirk, a culpa é sua. E aí o Kirk manda ele calar a boca. Foi muito Essa, engraçado essa cena. essa cena é boa. Esse que você falou sobre eles serem uma praga é uma coisa que eu ia até comentar no vídeo de espécies, É, mas interessante comentar aqui que isso que o Brunão falou é exatamente o que acontece. Os pingos, além deles serem alterados geneticamente, vai descobrir mais para frente, não nesse episódio, nas sequências de jornadas, eles não têm predador. Os é. Klingons até tentam criar uma criatura para comer eles lá na frente, o Bloomer. Só que o Bloomer não dá conta de comer tantos pingos. E é uma espécie que está completamente fora de controle. Eu achei interessante, isso me lembra de uma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem um problema endêmico que ninguém fala muito a respeito, que é, eu não sei se vocês sabem, mas o javali não é originário do Brasil. O javali, ele é originário da África. E ele foi trazido para cá por algum espírito de porco que estava tentando criar para caçada. O problema é que não existe nada no Brasil que caça um javali. Nenhuma onça pintada consegue matar um bicho desses. E o javali, que foi trazido para cá, no geral, eles se reproduziram com porcos selvagens. E eles criaram uma besta fera chamada java-porco. Tanto que os estados do sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e agora também em São Paulo, eles estão sofrendo problemas sérios por causa disso. Porque eu não estou falando de um porquinho que sai correndo pelo mato. É uma enxurrada de porco gordo gigantesco. Com É chifre no surreal, nariz. assim. É real. Tem vídeos no Caramba. YouTube que mostram esses bichos descendo lavoura e, cara, é um deslizamento de porco. Porque é um bicho que não tem predador natural, ele se reproduz muito rápido. E ele come absolutamente qualquer coisa. Ele come de lavoura, come outros animais, come lixo, ele come qualquer coisa. Cara, assim, quando eu fui fazer o, vi- Faz, quando eu fui faz fazer o o. vídeo dos pingos, eu lembrei disso, porque eles são basicamente a mesma coisa. Só que um Java porco, ele é extremamente carnívoro. Tanto que teve até um tempo atrás uma notícia de um homem que ele matou um desses que estava pesando quase 500 quilos. O bicho era gigantesco. O bicho era gigantesco. Brunão, o que você tem a dizer a respeito? Faz o Pingo parecer uma criancinha perto desse problema real, né? Parecendo o Exatamente. Pingo ser uma criança. Eu vou procurar um frame adequado para mostrar para vocês aí o Java Porco e as matérias que contam sobre isso. Mas voltando à estação cassete, quando o Kirk ele é inundado por pingos, né? Ele e o McCoy percebem que a maioria deles estão mortos. E os que estão vivos vão morrer por envenenamento.
né? E aí o problema ele fica maior. Quem envenenou os grãos que iam para o planeta Sherman? Porque se a Federação entrega esses grãos envenenados, aí eles iam ter um problema gigantesco. Exatamente. E aí eles fazem uma reunião com todo mundo que é suspeito, com o Cyrano Jones, com os Klingons, com o Guardião do Trigo e com o administrador da estação. E a melhor forma de resolver isso é deixando os próprios Pingos decidirem. Porque os Pingos, eles não se dão bem com os Klingons. Eles reagem negativamente à presença dos Klingons. E, e o assistente do administrador dos grãos produz o mesmo efeito. E aí que vem o plot twist do episódio, que o assistente do administrador é revelado como um Klingon disfarçado. Não, o que você achou desse final? Uma surpresa, né? Esse episódio eu assisti ele há muitos anos e assisti agora para fazer a gravação. E da primeira vez eu não esperava que o assistente do subsecretário da Federação fosse um Klingon. O que mostra que o serviço de espionagem da Força de Defesa Klingon é excelente, né? Colocou o cara num cargo de influência para tirar Sherman da Federação, né? E assim, é meio que um ataque, assim, para não falar coisas para o YouTube não der problema, né? Mas assim, foi um jogo totalmente desleal. E isso me deixa assim curioso de pensar que pô, os Klingons usaram veneno para atacar um planeta para ficar com esse planeta. Como eu disse no começo, no meio do vídeo aqui, a ideologia, a lore sobre os Klingons, ela foi construída com o passar dos anos de jornada. Mas nesse momento da história, sim, eles jogaram sujo para queimar o filme da Federação, né? Exatamente. Quando vai ver, conforme o passar dos anos, que esse lado estrategista dos Klingons, ele vai meio que dar uma morrida. Os Klingons, que nem a gente já comentou em alguns vídeos, daqui algumas séries, principalmente em Next Gen, os Klingons vão deixar de ser esses Klingons humanizados para se tornarem aqueles Vikings do espaço. Então, esse tipo de coisa vai se tornar cada vez mais rara. Mas é interessante que, mais uma vez, num contexto geral, ao qual tem um roteiro que eu estou gravando e que vai sair num vídeo muito em breve, que eu sempre digo que os Klingons, eles não são necessariamente vilões da Federação, que eles são mais antagonistas. Eu considero que, apesar de eles terem feito toda essa maracutaia, o verdadeiro vilão meio que é Klingon e não é, sabe? Sim. Eu meio que considero que os Klingons em geral não agiram muito como vilões. O episódio em si, ele tenta te passar que esse Klingon disfarçado, ele meio que é um Klingon mais sujo do que outros Klingons, Sim, sabe? porque o Koloff não estava a par do que estava acontecendo. Mas assim, Exatamente. isso para mim não ficou como uma verdade. Eu tive a sensação de que o Koloff estava lá para resgatar ele, né? Ele não estava lá para. Essa é a minha leitura, né? Talvez eu esteja equivocado, mas a minha leitura é que o Koloff e a tripulação dele estavam lá para tirar esse agente Klingon. Essa é a minha Bom, visão. e no final do episódio, uma nova carga de quadro discal está chegando com o novo cargueiro da Federação. E o final do episódio dá mais uma piadinha sobre para onde foram parar todos os pingos da Enterprise, que o Scott mandou todos para a nave Klingon. Eu gostei do final, o final foi bom, o final foi bem construído. E o Jones, né? O Cyrano Jones, ele, assim, curioso que algo ruim que ele fez para ganhar dinheiro, né? Que ele queria lucrar com o Pingo, que, pô, uma cabeça vira 10 cabeças em poucas horas, né? E ele foi condenado a 17,9 anos de limpeza de pingos na estação cassete, né? Que serviço, né? Que serviço. Mas era isso ou uma pena pior, né? Numa colônia penal, né? Mas o herói desse episódio não é a Frota Estelar, né? O herói desse episódio é as vítimas que foram os pingos, né? Se os pingos não tivessem morrido, Sherman teria sido envenenado e a Federação teria perdido a influência naquele setor.
Eu fico pensando se esse plano teria chance de dar certo. Eu acho que no momento em que a federação começasse a transportar esse quadro critical, alguém em solo ia ter que fazer uma análise dele antes de plantar. É meio burrice você pegar uma coisa que veio em uma carga do espaço ou de qualquer outro lugar, numa viagem longa, e não fizer uma mínima análise para saber se ela está Pois é. hábil para plantar. Então, eu não acho que esse plano teria dado certo. Acho que, no mínimo, deveria ter algum botânico ou algum fazendeiro que ia analisar isso melhor e ia ver que realmente tinha alguma coisa dando muito errada. Mas no final, eu achei um episódio engraçado, é um episódio gente boa, não tem muito que. De novo, não é igual o episódio do Mud, não tem tipo um vilãozão, nossa, olha lá o vilão, lá vem ele. Não, é um episódio engraçadão, tem muita piada e é isso. Eu acho que uns 8, 9 pra mim tá bom. Não é um episódio que tenha muita reflexão. Para mim foi nota 10 por justamente eles terem insistido no senso de humor e apesar de não ter nenhuma real ameaça de destruição, teve alerta vermelho, teve Klingons, teve piada, teve pingos, teve muito pingo. Teve E, muito então, pingo. assim, teve muito pingo. Então foi muito divertido e essa diversão é que me faz dar 10 para esse episódio. Ele vai ser um episódio muito memorável na fandom de Star Trek nos Estados Unidos e em todo mundo, né, de modo geral. Tanto que essa espécie ela vai ser representada várias vezes, né? Tanto na nova geração, Deep Space Nine, Discovery, Strange New Worlds, sempre põe uma ponta solta, seja da estação cassete ou dos pingos em tela, né? Agora eu queria Exatamente. comentar algumas curiosidades, né, sobre esse episódio, né, que são da parte de bastidor, né? Bom, o curioso é que o Gene Alcon, né, ele duvidava da viabilidade de fazer os pingos, né? Porque a gente tem cenas em que eles se mexem, né? Eles fazem um barulhinho, né? E foram usados, né, de fato, alguns brinquedos e bombas de ar para simular o movimento dos pingos. O Gene Alcon, quando viu isso, ele ficou na dúvida se isso ia ser muito custoso, né? Nessa época, o Gene Roddenberry ele estava um pouco distante da produção dos episódios nesses dois últimos, que foi o I'm Much e o Trouble with Tribbles, né? E aí, quando ele retornou, ele ficou surpreso da escolha de produzir duas histórias com esse tom de senso de humor exacerbado. E isso preocupou tanto ele quanto o Robert Justman, né? Uma outra curiosidade, né, é que o modelo da estação K7 ele foi baseado num projeto enviado à NASA pela Douglas Aircraft em 1960, né? Deixa eu pegar. Tem uma coisa que eu reparei também, JC, que quando eu estava ouvindo o episódio na TV, tanto em português quanto em inglês, existe uma diferença na escolha das músicas de fundo. Eu não sei dizer qual foi o problema, mas se vocês pegarem e trocar o áudio em 3 minutos, 4 minutos da versão em inglês para português, a música de fundo é diferente. Não sei se na época que foi feita a dublagem da série clássica teve algum problema nas fitas de áudio, né? Naquela época as coisas eram feitas de forma analógica e tem essa repetição de músicas de fundo várias vezes durante o episódio. O Koloff, né, que foi o Capitão Klingon, né, ele foi interpretado aqui pelo William Campbell, que foi o ator do Trelane lá em Scar of Goats, né? E esse foi o primeiro episódio, né, na televisão a fazer uma previsão que se concretizou, que é os alimentos transgênicos, né? O grão quadro triticale, ele sugere a engenharia genética nos alimentos, e de fato isso se concretizou anos depois. Para mim, a nota desse episódio foi 10. É isso aí. Bom, vou dar um 8, 9 mesmo. Tá bom o suficiente. Não é um episódio maravilhoso, mas ele é bem engraçado. Ele serve para a família toda, ok? Bom, é isso. Qual o Vamos finalizar próximo? então. Qual o próximo, JC? Próximo é Pão e Circo. Inclusive, já saiu hoje Oh, vídeo sobre os romanos. Tem aí no. Enquanto a gente deixar o está. card. Exatamente, hoje, dia 12/8, vou deixar o card aqui. Já tem um vídeo sobre os romanos, então já assiste ele para ficar preparado
porque os romanos estão chegando no próximo, ok? Galera, antes de mais nada, embora virou jargão no YouTube, né? É importante pra gente. Se você não deu joinha ainda aqui no vídeo e se gostou, por favor, aperta o botão aí no like, ajuda o Ponte de Comando a ter mais relevância aqui no YouTube, né? Pra gente também é importante. E os comentários de vocês. O que vocês acharam desse episódio, o que esperam do próximo, ou as sugestões para o nosso canal. Agradeço a nossa audiência e a você que chegou novo aqui também no canal. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Meu muito obrigado e uma vida muito longa e muito próspera a todos. É isso aí, pessoal. Agradeço quem ficou até aqui. Curta, comenta, compartilha. Deixa aí embaixo o que você achou do episódio, ok? Semana que vem tem mais. Caplar.